Cara, será que pergolado é considerado área construída? E afinal, piscina é ou não é área construída? Calma, reviteiro, fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender de uma vez por todas o que é área construída, o que não é área construída para aprovação do projeto na prefeitura. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo! Então vamos lá. A área construída acarreta no cálculo de impostos, ocupação do terreno, custos da obra, valor do imóvel, aprovação de alvará para construção, ampliação e assim por diante. Por isso que é um tema tão importante você saber como calcular essa área construída da forma exata, né? Porque dependendo, se você colocar uma área construída a mais, isso pode gerar mais impostos, pode gerar um valor de taxas mais altas para o seu cliente. A prefeitura considera como área construída toda a área coberta. Aí depois eu vou falar mais para frente que ela divide essa área construída em área computável e área não computável. E vocês vão entender direitinho nessa live de hoje o que é cada coisa. Então fiquem com a gente aí até o final para não ter erro nos próximos projetos. Quem define especificamente o que é considerado como área construída é a legislação. Então, como eu falei para vocês no começo, vai depender de cada prefeitura. Tem prefeitura que vai considerar uma coisa e tem a prefeitura que vai considerar outra. Então, para quase todos os casos, são legislações municipais, ou seja, cada prefeitura define a sua forma de calcular no plano diretor da sua cidade ou na lei de uso e ocupação do solo. Aí temos alguns exemplos aqui, ó, passeios, jardins e piscinas. Como vocês podem ver, esses passeios aqui, jardins, perante a prefeitura, não são consideradas para fins de cálculo de área construída, bem como de ocupação, porque são áreas abertas, você não tem uma cobertura. Mesmo se for um pergolado, até se ele for uma cobertura vidro ou policarbonato, é considerado como área não construída ainda, porque geralmente você pode tomar por base, considerar assim que a prefeitura considera, na verdade, que se for uma cobertura fixa, por exemplo, um telhado, uma laje, aí é área construída, porque é fixo. Agora, se for uma cobertura que pode ser removível, pode ser transportada, ela é considerada uma área não construída. Eu já vi legislação, prefeitura, considerando que piscina de fibra você pode remover, você pode mudar de lugar, então é considerada área não construída. Mas tem prefeitura que considera uma piscina que é feita de concreto ali, né, uma piscina fixa mesmo, ela é considerada como sendo área construída. Algumas prefeituras, né, mas a maioria, em via de regra, a maioria considera como área não construída as piscinas. Então, por isso que é importante vocês verificarem a legislação municipal, né, da cidade de vocês. Vocês podem entrar no site da prefeitura da cidade de vocês. No site ele mesmo, ele já dá bastante leis lá para vocês, de graça, lá em formato de PDF. Se eles não derem, vocês têm que, é o jeito de ir lá na prefeitura mesmo e pedir. Os beirais são aquela parte do telhado que excede as paredes da casa, né, como todo mundo sabe. Há algumas regras de limites para beirais. Geralmente, só são considerados como área construída se passarem... Tem algumas prefeituras que consideram como, tipo, mais de 80 centímetros já é considerado ali na área construída. Ou, às vezes, mais de 1 metro, ou vai ter prefeitura que considera até acima de 1,20 m. Então, vai depender de cada prefeitura, galera. Solário, que é essa parte do terraço aqui, ó, como ela não é coberta, ela não é considerada como área construída. Então, mais uma vez, confiram as regras e as normas da prefeitura da cidade de vocês. Pergolados. Pergolados geralmente não são definidos como área construída porque são considerados como área descoberta pela prefeitura. Então, são uma boa opção se você quiser uma redução no cálculo de área construída. Olha que interessante a opção dos pergolados. Então, ele não entra na área construída geralmente. Pode ser que tenha alguma prefeitura que considere, dependendo do tipo de cobertura, dependendo do tamanho do pergolado, né? Pode ser que a prefeitura considere como área construída, mas em via de regra, a maioria, pelo menos, que eu conheço, não considera como área construída. Pé direito duplo. Não importa o tamanho do seu pé direito duplo. Como é uma área coberta, eles consideram só como uma área construída, né? Eles não vão considerar... Pode ser tamanho, a altura que for o pé direito, que vai ser considerado como apenas uma área. Vai considerar só a área de cobertura dele, só a área que ele está coberta, tá bom? Não vai ser considerado como outro pavimento, considerado um pavimento só. Mezanino. Tem muita gente que tem dúvidas sobre o mezanino também, né? Se considera ou não como área construída. Olha só, varia muito. Alguns municípios consideram apenas a partir de determinado pé direito. Dependendo do pé direito, eles consideram como área construída. Então, varia
de prefeitura para prefeitura. Mas em via de regra também, né, como ele é coberto, é considerado uma área só ali. Aí vai depender do tamanho dele e do tamanho do pé direito. Pavimento com pilares ou pilotis. Considera geralmente a área da cobertura desse espaço como sua área construída. Então, a área de cobertura dele, como no exemplo aqui, ó, a área que ele está coberto, essa área aqui vai ser considerada a área construída. Só essa parte, tá bom? Então, tem outros exemplos de pilotis aí também. É sempre só a área que está coberta. Sacadas. Ó, são como varandas em andares não térreos. Então, podem entrar no cálculo de área construída junto com o resto daquele pavimento. E variações que podem ocorrer. Ó. Não são área construída se tiverem a mesma projeção que o beiral. Algumas prefeituras consideram assim, né? Não considera como área construída se tiver a mesma projeção, tiver na mesma largura aqui do beiral. Esse aqui, por exemplo, poderia, dependendo da prefeitura, poderia não ser considerada área construída. E só são consideradas como área construída se tiverem cobertura. Se não tiver cobertura aqui em cima, não é considerado como área construída. E agora vamos falar sobre áreas computáveis e áreas não computáveis. O que a prefeitura considera? Então, a área construída total que a prefeitura considera é a soma das áreas computáveis e das áreas não computáveis. Como no exemplo aqui, você pode até ver que as áreas computáveis, eles até deixaram aqui, a gente deixou na cor, a mesma cor que essa aqui. Ó. Essa aqui é a área computável, né? Que é a área do edifício mesmo, que está sendo usada, a área toda coberta. E essa área aqui, ó, das sacadas, por exemplo, dos terraços, não são computáveis. São consideradas áreas construídas, mas não são computáveis para efeito de cálculo de coeficiente de aproveitamento, por exemplo. Então, tudo isso aqui que está em azul, ó, são áreas não computáveis. Áreas aqui de uso comum, terraço, parte de elevador. Vamos explicar melhor o que são as áreas não computáveis. Muita gente tem dúvidas sobre essa parte, né? Então, são consideradas como áreas não computáveis áreas de uso comum localizadas no pavimento térreo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, no uso residencial, né, em sua totalidade. Esse exemplo aqui da esquerda. E no uso não residencial é admitido o fechamento do controle de acesso e das caixas de escada, limitado a 30% da área coberta do pavimento. Como no caso aqui, vocês podem ver, a área que está fechada aqui, ela vai equivaler só a 30%, né, do fechamento da área coberta. Então, são consideradas áreas não computáveis, áreas de uso comum. São consideradas também áreas não computáveis a superfície ocupada por escada de segurança, pressurizadas, enclausuradas, à prova de fumaça ou protegidas, e em todos os pavimentos e os demais compartimentos necessários ao atendimento dos dispositivos de segurança previstos nas normas técnicas brasileiras. Sacadas, balcões, varandas ou varandas técnicas de uso exclusivo da unidade até o limite de 10 metros quadrados por unidade imobiliária. Então, sacadas, balcões, varandas ou varandas técnicas não são consideradas computáveis, né? Elas são áreas não computáveis. As áreas edificadas destinadas ao gerenciamento, conforto e demais equipamentos, por exemplo, posto de elevador, casa de máquinas, caixa d'água, casa de bombas, central de gás, central elétrica, de transformadores, central de ar-condicionado e pavimentos técnicos com pé direito um máximo de 2 metros também são áreas consideradas áreas construídas, mas não computáveis. As áreas dos pavimentos situadas em subsolo, destinadas ao estacionamento de veículos, motocicletas e bicicletas, também são consideradas áreas não computáveis. As áreas dos pavimentos situadas em subsolo, né? Depósitos, vestiários, banheiros de funcionários, depósitos de uso privativo da unidade também são áreas não computáveis. Apartamento de zelador, até 60 metros quadrados é área não computável. Sótão também nas habitações unifamiliares, habitações unifamiliares em série e casas populares também em série são consideradas não computáveis. Então, lembrando que áreas não computáveis, galera, a área não computável ela não é considerada para coeficiente de aproveitamento. Vai ser considerado para coeficiente de aproveitamento só as áreas computáveis, tá bom? Áreas de lazer de uso comum em edifícios residenciais, localizados em qualquer pavimento, desde que observado o limite de 3 metros quadrados por habitação, independente de seu tamanho. Áreas de lazer também são não computáveis. Áreas de recreação e lazer. Ó, eu até deixei asterisco aqui, piscinas, porque, como eu expliquei no início, vai depender, né?
pode ser que alguma prefeitura considere como uma área não computável, uma área construída não computável, e vai ter prefeitura que não vai considerar como uma área construída. Então, ó, salões de festas, salões de jogos, churrasqueiras e piscinas, em muitos casos, são áreas não computáveis. Então, toda a área coberta, tirando a área não computável, todo o restante da área coberta é área computável. Então, o coeficiente de aproveitamento, ele inclui somente as áreas computáveis, tá bom? O que é esse coeficiente de aproveitamento? Por exemplo, você tem uma área lá, vamos falar que você tem o coeficiente de aproveitamento é 2. A sua área construída lá, a área de projeção, 100 metros quadrados. Então, se o coeficiente é 2, você pode construir 2 vezes essa área lá da projeção. Então, você pode construir até 200 metros quadrados, considerando essa área, a área construída, né, a área computável. Você pode construir 2 vezes essa área computável.